E se o último aviso já tivesse sido dado e você simplesmente não tivesse percebido? E se algo em você estivesse sendo silenciosamente desligado, não de uma vez, mas em pequenas doses, todos os dias, enquanto você chama de rotina aquilo que é, na verdade, um processo de apagamento espiritual? Todd sempre falou de um ponto secreto dentro do ser humano, um fio invisível entre a mente e o inesquecível, mas quase ninguém leva isso a sério. E talvez seja justamente por isso que você está aqui agora, ouvindo falar de um nervo que dizem pertencer a Deus, enquanto forças que você nem vê já discutem o destino da sua alma como se ela fosse apenas um contrato prestes a ser encerrado. Desde criança, te ensinaram que tudo é corpo, carne, química, acaso, que a alma é metáfora, que o invisível é fantasia, que qualquer coisa além da matéria é delírio. Mas por que então existe uma parte de você que sente que está faltando algo, mesmo quando aparentemente está tudo certo? Por que esse vazio específico, esse cansaço que não é físico, esse silêncio interno que parece cada vez mais pesado? Todd chamaria isso de desconexão do nervo de Deus, a ruptura de uma linha sagrada que antes te ligava ao que é eterno. E o mais perturbador não é a ruptura em si, mas quem se alimenta dela. Porque quando você não acende essa conexão, alguém se encarrega de ocupar o espaço. Você já sentiu que seus pensamentos não são totalmente seus, que existem impulsos em você que aparecem do nada, decisões que parecem sabotagem, emoções que explodem em momentos perfeitos demais para serem coincidência? E se isso não fosse apenas psicológico, mas arquitetado? Todd falou dos arcontes como parasitas da consciência, entidades que não roubam apenas energia, mas assinatura espiritual. Eles não precisam que você acredite neles, só precisam que você continue desconectado. E é aqui que o nervo de Deus entra como a variável que ninguém te contou. Porque se ele permanece inativo, você vive, mas vive em modo prisioneiro. Se ele desperta, a prisão perde sentido. E é exatamente isso que certas forças não podem permitir. Talvez você ache exagero falar em selar uma alma para sempre, até perceber que selar não significa apagar, significa limitar. Manter você rodando no mesmo ciclo de dor, culpa, repetição e esquecimento, vida após vida, até que se esqueça totalmente de quem é. Quanto vale uma consciência que esquece que é divina? Para os arcontes, é o alimento perfeito. Por isso, o que hoje parece apenas mais um vídeo com um título estranhamente incômodo, pode ser algo diferente, um lembrete tardio, quase fora do prazo, de que ainda existe um fio dentro de você que não foi totalmente cortado. Todd chamaria isso de último aviso, não porque Deus tenha pressa, mas porque os parasitas já estão adiantados. Talvez você esteja pensando, o que é exatamente esse nervo de Deus? Onde ele está? Como se ativa? O que realmente acontece quando ele desperta? Mas percebe como o seu próprio corpo reagiu à expressão, como se ela já existisse gravada em algum lugar que você não lembra de ter acessado. É como ouvir o eco de uma língua antiga, que você nunca aprendeu, mas estranhamente entende. Esse é o ponto. A explicação não começa na mente, começa na memória da alma. É por isso que eu não vou te entregar respostas agora. Se você recebesse tudo de uma vez, desligaria o vídeo e seguiria o dia como se nada tivesse mudado. Mas se eu apenas tocar na ferida certa, você não vai conseguir ir embora sem descobrir o que realmente está por trás dessa sensação de que algo em você foi roubado. Então fica uma pergunta que vai te acompanhar até o último segundo deste vídeo. E se hoje for a última vez em que o nervo de Deus ainda pode ser reativado antes que os arcontes fechem definitivamente o acesso à sua própria essência? Não estou dizendo que isso é justo, nem que é simples, nem que você está preparado. Apenas estou ecoando um aviso antigo que sempre foi sussurrado nas entrelinhas dos mitos, dos símbolos, dos sonhos que você esquece ao acordar. A escolha não é sobre acreditar ou não, é sobre ignorar ou investigar. E a partir daqui, cada palavra que você ouvir pode ser a diferença entre continuar vivendo como alvo ou finalmente lembrar que você nunca foi vítima, apenas alguém que adormeceu na hora errada.
Talvez você não tenha percebido ainda, mas existe um ponto exato da sua vida em que tudo começou a ser desligado por dentro, não de uma vez, não com um grande trauma, mas em pequenas concessões silenciosas que você foi fazendo para caber no mundo. Todd chamaria esse ponto de ruptura de esquecimento programado, o instante em que o nervo de Deus começou a ser anestesiado. Você se acostumou a chamar isso de amadurecer, de ser racional, de ser adulto, mas lá no fundo, algo em você sabe que não foi crescimento, foi corte. E é por isso que, mesmo com tantas coisas acontecendo fora, existe esse buraco estranho dentro, esse eco que ninguém vê, mas que insiste em te chamar de volta. Pensa em quantas vezes você repetiu a frase "está tudo bem", quando na verdade estava tudo desmoronando internamente. Quantas vezes engoliu um choro, sufocou uma verdade, fingiu não ver um sinal só para continuar sendo aceito, para não quebrar o script que esperavam de você. Cada vez que você fez isso, o nervo de Deus em você recebeu um sinal claro. Silêncio, desconecta, não sente, não lembra. Os arcontes não precisam que você adore nada, eles só precisam que você se esqueça de quem é. E o esquecimento não começa na mente, começa nesse fio sutil que liga o que você sente ao que você sabe, ao que você é. Quando esse fio é apagado, você passa a viver, mas não mais como criador, e sim como personagem. Talvez você consiga lembrar de uma época em que tudo parecia mais vivo, em que o mundo tinha uma espécie de brilho que hoje parece desbotado. Não é nostalgia simples, é memória espiritual. Quando criança, você enxergava mais do que te permitiam nomear. Percebia presenças, sentia pressões no ambiente, sabia quando algo estava errado mesmo sem prova nenhuma. Todd diria que ali, o nervo de Deus ainda pulsava livre, captando informações de dimensões que o adulto aprendeu a ignorar. Até que vieram as frases que todo mundo ouviu. Isso é coisa da sua cabeça. Para com isso, isso é bobagem. Isso é pecado. Isso é loucura. E assim, pouco a pouco, você foi aceitando que sentir era perigoso, que perceber demais era errado. É por isso que hoje, quando algo dentro de você tenta despertar, aparece logo uma voz dizendo: não dá tempo, não faz sentido, não muda nada. Percebe como essas frases não têm rosto, mas têm autoridade? Quem as colocou aí? Quem se beneficia de você desacreditar da própria intuição? Todd falava dos arcontes, como engenheiros de distração, especialistas em criar ruídos o bastante para que você não consiga ouvir o chamado do seu próprio núcleo divino. Eles sequestram a sua atenção, porque sabem que onde sua atenção vai, sua energia segue. E se sua energia está sempre do lado de fora, preocupada com dramas artificiais, escândalos fabricados e urgências impostas, ela nunca está disponível para acender o nervo que te liga ao que é real. Há dias em que você sente uma angústia sem nome, um aperto no peito, uma inquietação estranha que não combina com o que está acontecendo fora. Parece que a vida está normal, mas por dentro algo grita como se estivesse atrasado para alguma coisa muito importante. Isso não é só ansiedade, é memória espiritual tentando atravessar a crosta do esquecimento. O nervo de Deus tenta enviar sinais, mas encontra filtros, barreiras, crenças implantadas que dizem não existe nada além disso. Aceita e segue. Os arcontes construíram esses filtros ao longo de eras, usando medo, vergonha e ridicularização como ferramentas. Cada vez que você zomba de algo sagrado em você mesmo, uma parte desse nervo se contrai e se recolhe ainda mais. Talvez você se culpe pelos mesmos padrões se repetindo, pelas mesmas escolhas erradas, pelos mesmos relacionamentos que parecem diferentes, mas terminam sempre no mesmo vazio. Você se chama de fraco, de burro, de sem jeito, de azarado. E enquanto isso, nos bastidores da sua consciência, entidades se alimentam justamente dessa vibração autoacusadora. Todd diria que o verdadeiro cárcere não é externo, é o julgamento que você abraça como se fosse sua própria voz. Percebe a sutileza? O arconte não precisa te atacar diretamente se ele conseguir convencer você a se atacar em nome dele. Cada frase dura que você repete contra si mesmo é como um selo a mais sendo colocado em cima da sua alma. Mas nem tudo é dor.
Mesmo dentro desse sistema de controle, existem fissuras, brechas, pequenos instantes em que o nervo de Deus ainda consegue enviar um feixe de luz para dentro da sua experiência. São aqueles momentos em que você sente uma paz sem motivo, um arrepio ouvindo algo profundo, uma lágrima que cai sem explicação ao olhar o céu, a natureza, ou até um olhar sincero de alguém que mal conhece. Nesses segundos, o tempo parece suspenso, o peso da vida some e algo em você lembra: eu não sou só isso. É como se Thoth encostasse o dedo nesse nervo sagrado e dissesse: acorda, você ainda pode escolher. E é justamente nesses instantes que as forças de controle se agitam com mais intensidade. Presta atenção em como, logo depois de uma experiência profunda, sempre aparece uma distração absurda. Você tenta meditar e o celular toca. Você sente vontade de mudar algo importante e surge um problema aparentemente urgente que te puxa de volta. Você decide que vai se priorizar e, na mesma semana, um caos emocional explode na sua vida. Isso é acaso ou é mecanismos de defesa de um sistema que não pode se dar ao luxo de perder mais uma alma desperta? Thoth chamaria isso de contra-ataque sutil, uma tentativa de desligar o nervo de Deus no exato momento em que ele começa a reacender. O curioso é que, por fora, parece que a vida apenas deu errado. Por dentro, é guerra espiritual. E talvez a parte mais dolorosa dessa guerra seja a sensação de estar sozinho nela. Você olha ao redor e vê todo mundo distraído, correndo atrás das mesmas coisas, acreditando nas mesmas narrativas, repetindo as mesmas frases programadas. Quando você tenta falar de algo mais profundo, te chamam de intenso demais, dramático demais, espiritualizado demais. Então você se cala, se adapta, veste a máscara, mas o nervo de Deus não esquece. Ele continua vibrando embaixo de todas as camadas de personagem que você construiu para sobreviver. E é por isso que, mesmo tendo aprendido a imitar o padrão, você nunca se encaixa completamente. Sempre sobra um pedaço seu do lado de fora de qualquer identidade que te oferecem. Existe um ponto dentro de você onde tudo isso se encontra. As dores que você nunca falou, as intuições que você ignorou, os sonhos que abandonou, os medos que fingiu não ter, os sinais que descartou. Esse ponto é como um altar esquecido no meio de uma cidade destruída. Thoth diria que é ali que o nervo de Deus se esconde, esperando que você tenha coragem de entrar nas ruínas da própria história para encontrá-lo. Não é um caminho confortável. Mexer nisso significa olhar para memórias que você empurrou para baixo, encarar escolhas que preferia justificar, questionar verdades que você jurou serem absolutas. Mas é justamente nesse desconforto que começa a verdadeira reativação. E se eu te dissesse que cada crise que você viveu, cada ruptura, cada perda que parecia injusta, foi também uma tentativa da vida de te arrancar da hipnose coletiva? Não para te punir, mas para te sacudir, para quebrar cascas que estavam duras demais. Thoth não romantiza dor, mas revela propósito nela. O nervo de Deus é muitas vezes acordado pelo que parte você no meio. Porque quando tudo o que era falso cai, o que é verdadeiro não tem mais para onde fugir. É quando você olha para o espelho, sem máscara, sem papel, sem desculpas, e sente medo do vazio e, ao mesmo tempo, um alívio estranho, como se finalmente houvesse espaço para algo novo surgir. Nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, existe uma parte de você avaliando se tudo isso é só retórica ou se há algo aqui que está mexendo com uma ferida antiga. Essa parte é importante, porque é ela que decide se você volta para o conforto do automático ou se continua atravessando esse corredor apertado rumo a si mesmo. Thoth não convence pela lógica, ele desperta pela lembrança. E se o nervo de Deus em você está reagindo, você vai perceber em pequenos sinais físicos um suspiro mais profundo, um arrepio, uma vontade inexplicável de chorar ou de rir, um silêncio interno diferente. Não lute contra isso.
observe, apenas observe. A observação, nesse nível, já é uma forma de ativação. Mas, claro, junto com essa ativação vem o medo. Medo de enlouquecer, de se perder, de não conseguir mais viver como antes. Medo de romper com padrões, de decepcionar pessoas, de mudar demais. Os arcontes usam esse medo como corrente. Eles sussurram que é melhor deixar tudo como está, que mexer com o nervo de Deus é arriscar a estabilidade, que é perigoso tocar no que é sagrado. O que eles não dizem é que o verdadeiro perigo está em permanecer desconectado até que não sobre nada de você, além de uma rotina vazia e previsível. Todd lembra que a loucura não está em buscar a verdade, mas em viver eternamente fugindo dela. Talvez, nesse ponto, você se pergunte se ainda dá tempo. Se não passou da hora, se esse último aviso não chegou tarde demais. Mas o tempo espiritual não obedece ao relógio humano. O que existe é ritmo, e o ritmo agora está acelerado. As estruturas de controle estão mais agressivas, as distrações mais intensas, os ataques à consciência mais sofisticados. Isso não é para te assustar, é para te situar. Quanto mais os arcontes apertam o cerco, mais claro fica que algo grande está em curso. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há muitos que não suportariam sequer escutar essas palavras até aqui. Se você suportou, é porque já existe em você uma fagulha de recusa ao sistema. Talvez você nunca tenha pensado no seu corpo como um templo real, e não como metáfora. Mas Todd sempre apontou para o corpo como o mapa e o portal. O nervo de Deus não é apenas um conceito místico, ele se reflete em pontos muito concretos. Aquela pressão na nuca, aquele peso na testa, aquele calor no peito, aquele frio na barriga, quando algo é verdadeiro demais para ser ignorado. O sistema de controle tentou transformar o seu corpo em inimigo, em fonte de vergonha, em problema, em pecador. Fizeram de tudo para que você desconfiasse do que sente, mas é justamente através dessas sensações que o divino em você tenta se comunicar. O que chamam de fraqueza, muitas vezes, é apenas sensibilidade espiritual sem manual de uso. É por isso que, a partir daqui, nada do que você sente pode ser descartado como bobagem. Cada incômodo, cada arrepio, cada lágrima, cada resistência vai se tornar parte dessa conversa entre você e o que Todd chamou de inteligência cósmica. O nervo de Deus é essa linha direta, essa ponte secreta, esse corredor de luz passando por dentro de um sistema de sombras. Você não precisa acreditar cegamente em nada do que foi dito, mas precisa se permitir sentir o que isso provoca. Porque enquanto a mente tenta negociar, justificar e controlar, a alma só quer uma coisa: lembrar. Lembrar do que era antes do medo, antes da culpa, antes dos selos. E é justamente nessa lembrança que os arcontes tremem. Não porque eles tenham medo de você como pessoa isolada, mas porque sabem que quando o nervo de Deus desperta em alguém, ele não desperta sozinho. A consciência é contagiante. Um ser desperto começa a afetar o campo ao redor, questionar narrativas, quebrar padrões, recusar jogos. Essa recusa silenciosa enfraquece a grade coletiva, abre frestas por onde outros também podem escapar. É por isso que a sua alma é disputada com tanta insistência. Não é teatro espiritual, é estratégia de domínio. E nesse jogo, você não é um espectador neutro, você é o território em disputa. Então, antes que você se apresse para querer técnicas, passos, métodos, respira um pouco dentro desse desconforto. Percebe o que já mudou em você apenas por olhar para tudo isso de um lugar diferente. Talvez o mundo lá fora ainda pareça o mesmo, mas alguma coisa na forma como você o percebe já começou a se mover. É assim que a reativação começa. Não em grandes rituais, mas em pequenos deslocamentos internos, em perguntas que você nunca ousou fazer, em verdades que você finalmente admite para si mesmo. E é justamente por isso que no próximo mergulho nós vamos descer ainda mais fundo nessa região onde o nervo de Deus e os selos dos arcontes se enfrentam em silêncio, enquanto por fora tudo parece absolutamente normal.
A verdade é que, quanto mais fundo você olha para dentro, mais percebe que os sinais sempre estiveram lá, espalhados pelos dias mais comuns, escondidos nas cenas mais banais da sua rotina. Aquele momento em que você deita na cama e, por poucos segundos, sente um vazio tão profundo que quase assusta, mas pega o celular para não encarar. Aquela conversa em que você engole aquilo que realmente queria dizer e sente uma pontada estranha no peito, como se tivesse traído algo invisível em você. Toff diria que, nesses instantes, o nervo de Deus pulsa tentando lembrar quem você é, mas a programação dos arcontes corre para abafar o chamado, oferecendo distração, barulho, histórias prontas para você não ouvir a própria alma. E se você observar com sinceridade, vai perceber que existe um padrão quase cruel nessa dança. Toda vez que a sua consciência começa a se expandir, surge uma força que puxa de volta. Você decide cuidar de si e vem uma avalanche de problemas alheios. Você deseja silêncio e o mundo parece gritar mais alto. Você tenta se aprofundar em algo espiritual e imediatamente aparece a sensação de ridículo, de exagero, de vergonha. De onde vem essa vergonha de buscar o sagrado em si mesmo? Quem te convenceu de que falar de alma é cafona, infantil ou fanático? Os arcontes trabalham exatamente nesse ponto, instalando a ideia de que tudo o que te aproxima do nervo de Deus é estranho demais para ser levado a sério, enquanto tudo o que te afasta dele é vendido como normal, saudável e moderno. Todd sempre apontou para um detalhe que quase ninguém percebe. O controle não se mantém apenas pelo medo, mas também pelo excesso de opções vazias. Quanto mais escolhas superficiais você tem, menos você lembra da única escolha que realmente importa, que é voltar ou não para si. Reparem como a sua atenção é disputada em cada segundo, como se existissem mãos invisíveis puxando os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, para qualquer coisa que te mantenha fora do próprio centro. Notificações, comparações, urgências fabricadas, crises infinitas que nunca se resolvem. Tudo isso cria um estado de agitação constante em que o nervo de Deus quase não encontra espaço para se manifestar. Não é que ele não exista, é que você foi treinado para não ter tempo de senti-lo. Talvez por isso você viva essa dualidade silenciosa. Uma parte sua quer profundamente se alinhar com algo maior, enquanto outra parte sabota qualquer tentativa de mudança. Você decide que vai romper com certos padrões, mas horas depois está repetindo tudo outra vez, como se estivesse assistindo a um filme que já conhece o final, só que incapaz de mudar o roteiro. Isso não é fraqueza, é interferência. Os arcontes aprenderam a manipular as frestas emocionais deixadas pelas suas feridas. Eles sopram pensamentos de desvalorização justamente nos momentos em que você está prestes a dar um passo diferente. Dot diria que o nervo de Deus é a rota de fuga, mas a culpa, a vergonha e a sensação de não merecimento são os guardas desse labirinto. Em algum ponto da sua história, alguém te fez acreditar que ser sensível era um problema. Disseram que chorar era sinal de fraqueza, que sentir demais atrapalhava, que você precisava ser forte, frio, calculista para sobreviver. Então você começou a construir armaduras, a criar versões de si mesmo aptas para agradar, para ser aceitas, para funcionar. E enquanto essas versões cresciam, o verdadeiro você era empurrado para um porão interno cada vez mais escuro. O nervo de Deus foi sendo recoberto por camadas e mais camadas de autodefesa, até que quase não se movimentava. Mas de tempos em tempos, uma rachadura aparece nessas armaduras. E é nesses momentos de rachadura, de aparente fracasso, que a luz consegue entrar. Pensa nas vezes em que você tocou o fundo do poço, em que tudo parecia perdido, em que a dor era tão intensa que você sentiu que não havia mais saída. Curiosamente, em muitos desses momentos, veio junto uma espécie de clareza crua, quase brutal,
uma voz silenciosa dizendo: chega, não dá mais para seguir desse jeito, algo precisa mudar. Esse é o tipo de momento que os arcontes temem, porque a dor, quando encarada de frente, tem o poder de rasgar véus. Eu diria que o nervo de Deus se ilumina com mais força quando você para de fingir que não está doendo. Por isso, o sistema te ensina a anestesiar, a distrair, a fugir, a rir de tudo, a se entorpecer com qualquer coisa, menos olhar honestamente para o que está quebrado aí dentro. Só que existe um detalhe que eles não controlam: o incômodo de saber que está vivendo abaixo do que a sua alma pede. Esse incômodo não desaparece, apenas é empurrado para dentro, comprimido, abafado. Ele volta em forma de insônia, de cansaço existencial, de perguntas sem resposta, de crises aparentemente sem motivo. Você pode até tentar calar isso com trabalho, com relações, com consumo, mas chega uma hora em que nada preenche. E é justamente aí que o nervo de Deus começa a enviar sinais mais fortes, quase como uma última tentativa de te acordar antes que o selo se feche completamente. Não como castigo, mas como consequência de anos de desconexão sustentada. Talvez você se pegue perguntando por que tudo isso é colocado nesses termos extremos, como último aviso, como risco de selamento da alma. Parece dramático demais, até pesado demais. Mas pensa, quantas pessoas você conhece que vivem como se estivessem desligadas por dentro, repetindo os mesmos dias, os mesmos pensamentos, as mesmas queixas, sem sequer se perguntar quem realmente são? Quantas desistiram de sentir, de questionar, de buscar algo além da superfície? Todd diria que o selamento não é um evento repentino, é um processo gradual de desistência espiritual. Chega um ponto em que a alma já não responde aos chamados, porque se acostumou demais à prisão. E é antes desse ponto que você está sendo chamado agora. Os arcontes operam com maestria, justamente na fronteira entre o assimilado e o esquecido. Eles sabem que não podem tocar diretamente na sua essência, mas podem te manter tão distraído, tão fragmentado, tão cansado, que você mesmo abandona o caminho de volta. E como fazem isso? Oferecendo versões distorcidas do sagrado, prometendo poder rápido, atalhos egóicos, espiritualidade inflada que alimenta o orgulho em vez da verdade. A intenção é simples: afastar você da simplicidade do nervo de Deus, dessa linha pura de conexão que não precisa de espetáculo, apenas de presença. Quando tudo vira performance, até o despertar espiritual vira produto. E assim, mais uma vez, você gira em círculos sem perceber que continua distante de si. Em contrapartida, o chamado de Thoth é silencioso, mas insistente. Não vem com promessas fáceis, não te oferece um papel de escolhido, não te coloca acima de ninguém. Ao contrário, ele te coloca frente a frente com a própria sombra, com a própria responsabilidade, com a própria participação no jogo de controle. Isso é desconfortável, porque desmonta o lugar de vítima impotente e te lembra que, mesmo sob ataque, você também colaborou com a desconexão ao aceitar viver no piloto automático. O nervo de Deus é essa lembrança. Você não é apenas alguém a quem coisas acontecem, você é um ponto de consciência que também cria, escolhe, alimenta ou rompe padrões. E talvez essa seja a parte mais exigente dessa jornada. Admitir que para reativar o nervo de Deus, você terá de abandonar versões de si que funcionam muito bem para o mundo, mas que traem a sua verdade mais profunda. Isso inclui relações baseadas em medo, trabalhos que drenam sua alma, hábitos que anestesiam a sua dor. Não é que você vá mudar tudo de forma imediata, mas a partir do momento em que vê com clareza, não consegue mais se enganar com a mesma tranquilidade de antes. Essa fissura na autoilusão é um dos primeiros sinais de que algo em você está despertando de fato. E uma consciência que começa a enxergar torna o trabalho dos arcontes muito mais difícil. Note como, enquanto você escuta tudo isso, uma parte sua já está fazendo um inventário silencioso da própria vida, revendo situações, lembrando cenas, conectando pontos que antes pareciam soltos.
Essa é a espiral narrativa que se abre dentro de você. Memórias, sensações, intuições que começam a se alinhar como se obedecessem a um mapa que sempre esteve aí, só que dobrado. Todd diria que o nervo de Deus é justamente o eixo desse mapa, a linha que conecta todos os momentos em que você se aproximou da sua verdade e todos os momentos em que se afastou dela. Quando você começa a enxergar esse eixo, nada na sua história permanece apenas aleatório. Até a dor passa a carregar código. Não significa que a partir daqui tudo ficará fácil. Pelo contrário, muitas vezes a fase mais desafiadora começa quando você decide não voltar para o velho adormecimento. Os arcontes intensificam o jogo, acionam gatilhos antigos, usam pessoas queridas como espelhos distorcidos para tentar te fazer recuar. Você pode ser acusado de ter mudado demais, de estar estranho, distante, diferente, e de certa forma é verdade. Quando o nervo de Deus começa a despertar, o campo ao seu redor sente. Algumas relações não suportam a sua nova frequência. Alguns ambientes se tornam insuportáveis. Algumas conversas perdem totalmente o sentido. Isso dói, mas também liberta. É o preço de sair da embriaguez coletiva. No meio desse processo, é comum a sensação de estar entre mundos. Você já não se encaixa no velho, mas ainda não estabilizou o novo. É como atravessar uma ponte em meio a uma tempestade. Totti sabe que esse é o ponto em que muitos desistem, porque o desconhecido assusta mais do que a infelicidade conhecida. É aqui que o nervo de Deus precisa de você tanto quanto você precisa dele. A confiança se torna uma prática diária, não como conceito, mas como decisão. Confiar que há uma inteligência maior conduzindo o processo, mesmo quando tudo parece desorganizado do lado de fora. Confiar que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente está em pânico. E enquanto a mente tenta resolver tudo, o convite é outro: sentir. Sentir o corpo, sentir a respiração, sentir as emoções, sem dar a elas o poder de definir quem você é. Os arcontes querem que você se identifique completamente com cada pensamento que passa, com cada medo que surge, com cada cenário catastrófico que a mente fabrica. O nervo de Deus, por outro lado, te convida a testemunhar tudo isso como quem observa nuvens passando no céu. O céu não se confunde com as nuvens, assim como a sua essência não se confunde com os ruídos que atravessam a sua consciência. Quando você percebe isso na prática, algo se expande por dentro de um jeito que não volta mais ao tamanho antigo. Talvez você ainda esteja se perguntando, em silêncio, se realmente é possível reverter anos de desconexão, camadas e mais camadas de condicionamento, traumas, crenças limitantes, contratos emocionais. A resposta não vem em forma de promessa, mas em forma de pergunta de volta. Se não fosse possível, por que tantas forças investiriam tanto em te manter distraído? Por que tanto esforço em sabotar justamente os momentos em que você se aproxima do próprio centro? Todd diria que ninguém gasta energia tentando aprisionar algo sem valor. O fato de a sua alma ser tão disputada diz mais sobre o seu potencial do que sobre a sua suposta fraqueza. E é exatamente nesse ponto do caminho que algo silencioso começa a se reorganizar dentro de você, mesmo que a superfície da sua vida ainda não tenha mudado. É como se fios invisíveis estivessem sendo reatados, como se partes suas que você havia abandonado estivessem voltando para casa em câmera lenta. O nervo de Deus não é ativado por um gesto grandioso, mas por uma sequência de pequenos atos internos de honestidade, presença e coragem. A cada vez que você escolhe não se abandonar, mesmo em coisas mínimas, algo desse nervo vibra mais forte. A cada vez que você honra uma verdade íntima, mesmo que ninguém lá fora entenda, uma camada de selamento se enfraquece.
A partir daqui, a jornada deixa de ser apenas sobre entender conceitos e passa a ser sobre reconhecer sinais concretos da guerra silenciosa que acontece em torno da sua consciência todos os dias. Porque enquanto você escuta essas palavras, os arcontes continuam operando através de dinâmicas emocionais, narrativas coletivas e ruídos internos. E o nervo de Deus continua pulsando como uma linha de luz insistente, atravessando tudo isso. Nos próximos passos, o que antes parecia metafórico vai começar a se mostrar em detalhes específicos da sua vida, em padrões que você nunca tinha associado a essa disputa, em escolhas que pareciam inocentes, mas sempre te empurravam para longe de si. E é justamente aí, nesse ponto de revelação íntima, que o último aviso de Thoth ganha um contorno ainda mais nítido. Aos poucos, você começa a perceber que essa guerra invisível não acontece em lugares distantes, mas nos pequenos detalhes do seu dia, na forma como você reage a quem ama, na maneira como lida com o dinheiro, com o tempo, com o próprio corpo. De repente, fica claro que não são apenas escolhas aleatórias. É como se existisse um padrão que insiste em te empurrar sempre para o mesmo tipo de situação, para o mesmo tipo de dor, para o mesmo tipo de sensação de falta. Thoth diria que cada repetição é uma pista, um rastro deixado pelo nervo de Deus, tentando te mostrar onde os arcontes foram mais eficientes em te sequestrar de si mesmo. Onde você sofre demais, ali tem código. Onde você sente que está sempre girando em círculo, ali tem interferência. Nas relações, isso aparece como uma espécie de roteiro silencioso que você repete sem perceber. Você se doa demais ou se fecha demais, atrai sempre o mesmo tipo de abandono ou de controle, vive histórias diferentes com personagens novos, mas o final emocional é sempre igual. Cada vez que isso acontece, você tende a pensar que o problema é o outro, ou então que o problema é você, como se fosse defeito de fabricação. Mas e se nem tudo for pessoal? E se existirem campos de energia que conectam feridas e parasitas, tornando seus vínculos afetivos um campo de batalha, onde o nervo de Deus tenta despertar, enquanto os arcontes tentam usar o amor como armadilha? Quanto mais você repete uma história que fere a sua verdade, mais uma camada de selo vai sendo pressionada contra a sua alma. No trabalho, a dinâmica não é tão diferente. Você pode até parecer bem-sucedido aos olhos dos outros, mas lá dentro existe aquela sensação de estar sempre devendo algo, de nunca ser suficiente, de que qualquer pausa é culpa. O sistema de controle te convenceu de que o seu valor está na produtividade, na performance, na conquista visível. Então você corre, 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 e ainda assim sente um vazio que nada preenche. Thoth veria nisso uma estratégia refinada dos arcontes, transformar a sua própria energia criativa em combustível para uma máquina que te mantém distante do seu centro. Quanto mais você se define pelo que faz, menos lembra quem é. E o nervo de Deus vai ficando soterrado embaixo de metas, prazos e exigências que, no fundo, nunca foram suas. E o corpo, esse templo que você aprendeu a tratar como objeto, começa a falar de um jeito que a mente não consegue controlar. Dores que aparecem sem motivo claro, cansaços que não passam com descanso, pesos estranhos no peito, na garganta, na cabeça, exames que não apontam nada definitivo, mas você sabe que algo está errado. Thoth sempre disse que o corpo é o último mensageiro antes que o selo comece a se fechar por completo. Quando a alma é ignorada, o corpo grita, e ainda assim, na maior parte das vezes, você aceita soluções que apenas silenciam os sintomas, sem ouvir o que eles estão tentando dizer. Os arcontes se beneficiam disso, porque enquanto você combate o corpo como inimigo, não percebe que ele está tentando te tirar da linha de fogo e te trazer de volta ao nervo de Deus. À noite, quando os ruídos externos diminuem, outro cenário se abre.
sempre: os sonhos. Talvez você esteja acostumado a descartá-los como coisas sem sentido, misturas aleatórias do cérebro. Mas e se em muitos deles a sua alma estivesse tentando te mostrar cenas, símbolos e recados que a mente desperta não deixa passar? Sonhos de perseguição, quedas, prisões, labirintos, voos interrompidos, portas que quase se abrem e acordar bem na hora. Todd diria que esses cenários são traduções simbólicas do embate entre o nervo de Deus e os selos dos arcontes. Enquanto você dorme, eles tentam manter a grade. Enquanto você sonha, partes suas tentam escapar. É por isso que tantos sonhos que você esquece ao acordar carregam uma sensação estranha, como se você tivesse voltado de um lugar onde quase lembrou de algo fundamental. Às vezes, não é nem sonho, é déjà vu. Aquela sensação de já ter vivido aquela cena, já ter dito aquelas palavras, já ter conhecido aquela pessoa, mesmo que seja a primeira vez. A explicação comum é falha na memória, truque do cérebro. Mas Todd veria nisso a sombra de ciclos antigos se repetindo, histórias de outras existências se infiltrando no agora, como se te perguntassem silenciosamente: até quando você vai aceitar a mesma prisão com nomes diferentes? Os arcontes operam nesses ciclos, reforçando crenças como: nunca vou conseguir, eu nasci para sofrer, tudo sempre dá errado para mim. E quanto mais você repete essas frases, mais você assina contratos emocionais que apertam o selo ao redor da sua própria luz. No meio desse cenário, surge a paisagem confusa da espiritualidade vendida como produto. Cursos, promessas, fórmulas prontas, atalhos para poder, fama espiritual, acordos onde você troca a busca sincera pela alma por mais uma identidade bonita para exibir. Os arcontes são sutis. Se não conseguem te afastar do sagrado, tentam contaminar a forma como você se aproxima dele, inflar o ego em nome da luz, competir para ver quem é mais desperto, medir consciência como medalha. Todd se afasta desse teatro. O chamado dele não te coloca num pedestal, te coloca num espelho. Não promete superioridade, promete verdade. E verdade, muitas vezes, desmonta tudo aquilo que você construiu para parecer bem resolvido. No fundo, um dos maiores medos não é ser controlado, é ser livre. Porque ser livre significa não poder mais culpar o sistema, a família, o passado, as circunstâncias, os arcontes, por tudo. Significa olhar para os lugares onde você ainda prefere a prisão conhecida à abertura assustadora do desconhecido. O nervo de Deus, quando começa a despertar, traz junto uma liberdade que não cabe em desculpas. Isso assusta, porque o novo não vem com garantias. É muito mais confortável continuar reclamando da grade do que atravessar a porta que está aberta. Os arcontes contam com isso, com a sua tendência a preferir o que dói, mas é familiar, ao que cura, mas exige mudança. Só que à medida que você escuta essas verdades ressoando aí dentro, vai ficando cada vez mais difícil sustentar certas mentiras. Frases que você repetia automaticamente começam a soar ocas. Papéis que você representava com eficiência começam a pesar. Lugares onde você se encolhia para caber começam a te sufocar. É como se a vida estivesse te empurrando para fora de versões de si mesmo que já não comportam a sua alma. Nessa hora, os arcontes se apressam em enviar mensagens de pânico interno. Você vai perder tudo. Você está ficando louco. Ninguém vai te entender. Você vai ficar sozinho. Todd, por outro lado, sussurra algo muito diferente. Talvez você esteja finalmente deixando de perder a si mesmo. A certa altura, essa jornada deixa de ser uma ideia e passa a se tornar fisicamente perceptível. Você começa a notar padrões de coincidências, frases que se repetem em lugares diferentes, símbolos que aparecem de forma insistente, encontros aparentemente casuais que trazem respostas que você nem sabia que estava buscando. O mundo externo parece responder a um movimento interno que você ainda está aprendendo a nomear. Todd chamaria isso de alinhamento com o campo da inteligência divina, algo que o nervo de Deus permite quando não está completamente anestesiado. Os arcontes tentam te convencer de que é apenas paranoia, de que você está vendo sinais onde não existe nada. Mas uma parte sua sabe que não é imaginação.
é sintonia. Nesse ponto, a travessia se aprofunda. Algumas coisas desmoronam de forma tão abrupta que parece sabotagem do destino. Relações terminam, portas se fecham, caminhos que pareciam sólidos se desfazem diante dos seus olhos. Por fora, pode parecer azar, caos, castigo. Por dentro, se você observar com honestidade, vai perceber que muitas dessas coisas estavam sustentadas em mentira, medo ou autoabandono. Todd diria que quando o nervo de Deus começa a ser reativado, ele não apenas traz luz, ele queima o que é incompatível com a verdade da alma. E isso dói. Os arcontes aproveitam essa dor para te convencer a recuar, a voltar para o estado em que pelo menos tudo parecia estável, ainda que vazio. No meio dessa desconstrução, o chamado para olhar para trás se torna inevitável. Você começa a revisitar lembranças antigas, cenas da infância, momentos em que percebe que havia algo em você muito puro, muito desperto, que foi calado. Talvez você se veja criança, olhando para o céu com uma sensação de pertencimento que hoje quase não sente mais. Talvez lembre de quando falava com o invisível, quando sentia presenças, quando tinha certeza de que havia algo maior te escutando. Então lembra do dia em que riram de você, corrigiram você, mandaram você parar. Naquele exato momento, um pedaço do nervo de Deus foi pressionado. Não por maldade de quem te disse isso, mas pela continuidade de uma cadeia longa de inconsciência. Ao trazer essas memórias à tona, você não está apenas fazendo nostalgia, está reabrindo arquivos que os arcontes gostariam que permanecessem enterrados. Porque ali, na dor de ter traído a própria percepção, nas vezes em que escolheu ser aceito em vez de ser verdadeiro, estão alguns dos selos mais fortes. Cada vez que você lembra, sente e perdoa aquela versão de si, algo do nervo de Deus vibra de novo. Todd não te chama para culpar ninguém, nem a si mesmo, mas para assumir que agora você já não é mais criança e que pode escolher diferente, que pode honrar percepções que antes precisou esconder, que pode dar voz àquilo que sempre soube, mesmo sem saber explicar. Quando se fala em selar a alma, muitos imaginam um julgamento externo, uma entidade decidindo quem merece ou não salvação. Mas Todd oferece outra visão. O selamento acontece quando você mesmo endossa repetidas vezes a ideia de que é apenas aquilo que o sistema diz que você é. Quando você se reduz a rótulos, funções, histórias de dor, quando se define apenas pelos traumas, pelos fracassos, pelas máscaras sociais. É como se você mesmo fosse endurecendo as paredes do próprio ser, até que a luz tem dificuldade de atravessar. Os arcontes não criam esse endurecimento, eles apenas o incentivam, o alimentam, o aplaudem. A cada vez que você diz, eu sou assim, e pronto, sem deixar espaço para transformação, um pedaço da alma se cristaliza. Por isso, este último aviso não vem coberto de terror, mas de urgência amorosa. Não é sobre um Deus irado contando o tempo num relógio invisível. É sobre uma inteligência cósmica, percebendo que, se você insistir em se reduzir, vai acabar acreditando tanto na máscara que esquecerá completamente o rosto. E uma alma que esquece demais quem é, corre o risco de se tornar apenas mais um ponto de repetição dentro da engrenagem dos arcontes. Todd não está interessado em te assustar. Está interessado em te lembrar do que você sempre foi antes de aprender a ter medo de si. O nervo de Deus em você é a prova viva disso, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto você escuta, talvez perceba que não está apenas recebendo informações, está sendo atravessado por uma espécie de espelho vibratório. Partes suas que estavam adormecidas começam a se mexer. Memórias que você não sabia que estavam guardadas aparecem. Sensações antigas reaparecem com uma intensidade estranha. Isso não é só emoção, é movimento energético. É como se o nervo de Deus aproveitasse cada palavra para enviar um sinal,
perguntando silenciosamente: você ainda me escuta? Você ainda me quer ativo? Você ainda escolhe lembrar, mesmo que isso te obrigue a mudar? Os arcontes, por sua vez, tentam criar barulho mental, pensamentos de cansaço, impaciência, descrença, porque eles sabem que, se você seguir até o fim, algo em você não será mais o mesmo. A tensão aumenta porque, a partir deste ponto, você já não pode fingir que não sabe. Pode até tentar voltar ao antigo estado de inconsciência, mas o gosto não será o mesmo. O que antes parecia normal, agora começa a cheirar a mentira. Lugares onde você se encolhia passam a te dar náusea. Conversas que você tolerava viram ruído insuportável. Esse desconforto faz parte da descompressão do selo. Todd não vai romantizar isso para você. Despertar dói, sim, mas continuar anestesiado dói de um jeito que, com o tempo, mata por dentro. Os arcontes preferem essa morte silenciosa, sem barulho, sem rebelião, uma alma que se apaga sorrindo. O nervo de Deus prefere a dor honesta de quem escolhe atravessar a noite em direção a um amanhecer real. Talvez, lá no fundo, você ainda esteja esperando uma fórmula, um gesto exato, um ritual específico que resolva tudo de uma vez. Essa é outra armadilha comum. A ideia de que existe um evento mágico que vai reativar o nervo de Deus sem te pedir responsabilidade diária, sem te pedir honestidade consigo mesmo, sem te convidar a mudar na prática. Todd desmonta isso com simplicidade. A reativação desse nervo não é um milagre externo que cai sobre você, é um pacto interno que você renova a cada escolha em que decide não se trair. A cada situação em que percebe a interferência dos arcontes e, em vez de ceder automaticamente, respira, observa e escolhe diferente, por menor que pareça a situação. Mas, antes de chegar a qualquer prática concreta, você precisa entender profundamente o terreno em que essa guerra é travada. Não adianta falar em técnicas se você ainda acredita que os seus pensamentos são todos seus, que as suas emoções definem quem você é, que os seus padrões repetidos são apenas azar. É por isso que este caminho é construído como uma espiral e não como uma linha reta. A cada volta, você revisita temas parecidos, mas de um lugar mais alto de consciência. Os arcontes vão tentar usar isso para te convencer de que você não sai do lugar. Todd, porém, te lembra que o fato de você perceber a repetição já é sinal de avanço. Antes, você apenas sofria. Agora, você vê que existe um jogo acontecendo. E é justamente nessa percepção que o verdadeiro poder começa a se insinuar. Não o poder de dominar outros, de vencer disputas, de se sentir superior, mas o poder de escolher com lucidez em qual frequência você quer permanecer. O nervo de Deus é esse canal pelo qual a frequência da fonte começa a atravessar você, não como ideia, mas como presença concreta. E quando essa presença se torna mais constante, algumas coisas simplesmente deixam de ter força sobre você. Narrativas de medo perdem impacto, manipulações emocionais ficam óbvias, prisões internas se tornam apertadas demais para continuar habitáveis. Os arcontes sabem que, quando esse ponto é alcançado, recuperar o controle sobre uma alma se torna extremamente difícil. Por isso, este trecho da jornada não é apenas mais uma parte do roteiro, é uma fronteira, um limiar em que a sua consciência está sendo convidada a reconhecer, sem máscaras, a dimensão real do que está em jogo. Não se trata de assustar, mas de tirar do modo infantilizado que espera que alguém faça tudo por você. Todd não vem como salvador, vem como lembrança. Os arcontes, sim, gostam do papel de salvadores, desde que você pague o preço da sua autonomia. O nervo de Deus, ao contrário, te devolve a si mesmo. E é justamente isso que torna este o último aviso. Não porque o tempo lá fora esteja acabando, mas porque, se você ignorar mais uma vez o chamado de dentro, cada repetição tornará mais difícil lembrar quem você sempre foi. E enquanto essa verdade se instala devagar, como água infiltrando uma parede antiga, algo em você já está se reposicionando. Talvez ainda não esteja claro na mente, mas o seu campo interno começou a girar em outro sentido.
Nos próximos mergulhos, o que até agora parecia apenas uma narrativa simbólica, vai começar a se conectar com eventos muito específicos da sua vida, com escolhas que você fez, com caminhos que você ainda está considerando. E é ali, nessa interseção concreta entre o nervo de Deus e as propostas sedutoras dos arcontes, que a disputa pela sua alma se torna explícita de um jeito que você não poderá mais chamar de coincidência. Talvez agora, no silêncio depois de tanta palavra, você perceba que não consegue voltar exatamente ao ponto de onde começou. Algo deslocou o eixo por dentro, mesmo que do lado de fora tudo ainda pareça igual. Não é uma mudança barulhenta, é um ruído fino de consciência atravessando o peito, como se houvesse um novo espaço entre um pensamento e outro. Todd diria que é o nervo de Deus respirando outra vez, esticando aos poucos a própria luz depois de tanto tempo comprimido, testando se você realmente está disposto a continuar acordado quando seria tão fácil adormecer de novo. Talvez você sinta um misto de estranheza e familiaridade, como se tivesse reencontrado alguém que conhece há eras, mas que não via há tanto tempo que quase tinha esquecido o rosto. Esse alguém é você, sem máscara, sem roteiro, sem personagem, sem arcontes soprando frases prontas no seu ouvido. Essa sensação de retorno, sem saber exatamente aonde está voltando, é o rastro do nervo de Deus te chamando para dentro, para um lugar que não aparece em mapa nenhum, mas que sempre esteve tentando te alcançar por meio de pequenos incômodos, dores que não se explicam, vazios que não se preenchem com nada que o mundo oferece. Enquanto a rotina tenta se impor de novo, com suas urgências fabricadas, seus barulhos viciantes e suas distrações brilhantes, algo em você já não compra mais a história inteira. Você sabe que os arcontes vão continuar operando através das narrativas coletivas, das programações emocionais, dos contratos invisíveis que mantêm a maioria hipnotizada. A diferença é que agora você consegue ver os fios. E uma vez que você vê a mão por trás dos movimentos, a coreografia nunca mais parece tão espontânea. Esse é o poder discreto da consciência. Ela não destrói o jogo de imediato, mas arranca dele o direito de ser absoluto. A partir daqui, cada gesto seu se torna um voto silencioso. Não um voto moralista, mas um voto vibracional. Cada vez que você escolhe presença em vez de piloto automático, o nervo de Deus se fortalece. Cada vez que você escolhe verdade em vez de conveniência, uma camada de selo se afrouxa. Cada vez que você percebe uma velha programação dos arcontes surgindo na mente e, em vez de obedecer, respira e observa, você muda a direção de linhas inteiras de repetição. Nada disso é visível em tela nenhuma, mas é registrado no único lugar que importa, o campo da sua própria alma. As dores que você carrega não desaparecem num passe de mágica, mas algo muda na forma como você as segura. Aquilo que antes parecia punição começa a se revelar como portal. Memórias difíceis se tornam mapas de onde você se abandonou. Cicatrizes emocionais começam a contar histórias que por muito tempo você tentou calar. E de repente, aquela pergunta que doía tanto em você deixa de ser porque isso aconteceu comigo e começa a se transformar em o que essa dor está tentando me lembrar sobre quem eu sou. Os arcontes querem que você pare na primeira pergunta. O nervo de Deus te empurra com firmeza e carinho para a segunda. Seu corpo, esse território tantas vezes tratado como inimigo, vira aliado sagrado. Aquela pressão na garganta quando você engole a verdade. Aquele peso no peito quando você fica onde não pertence mais. Aquela exaustão que invade quando você se força a caber em espaços pequenos demais para a sua alma. Tudo isso deixa de ser apenas sintoma e passa a ser sinal. Todd sempre apontou para o corpo como altar, onde o divino e o humano se encontram. Quando o nervo de Deus está desperto, ele usa cada sensação como linguagem, cada arrepio como setá, cada lágrima como código. E você começa a entender que ignorar o corpo é recusar a mensagem de si para si. As relações ao seu redor talvez comecem a mudar de tom. Algumas se aprofundam de forma quase milagrosa, como se tivessem esperado esse seu retorno a si para finalmente respirar em verdade.
Outras começam a ranger, a quebrar, a se mostrar insustentáveis. Onde havia dependência, você começa a perceber prisão. Onde havia submissão disfarçada de amor, você começa a ver contratos de medo. Não é sobre sair destruindo tudo, é sobre deixar cair aquilo que só se mantinha de pé porque você vivia desconectado do próprio centro. O nervo de Deus te devolve a si mesmo, e isso, inevitavelmente, reorganiza o que fica e o que parte. Junto com essa reorganização, vem o medo de perder o que ainda te dava uma sensação de identidade. Quem sou eu sem esse papel, sem essa relação, sem esse padrão, sem esse sofrimento que me definia? Os arcontes se alimentam desse medo, sugerindo que se você soltar, vai ficar vazio. Thoth te mostra que, na verdade, é justamente quando você solta que descobre o que nunca pôde ser tirado de você. Há coisas que caem de você como cascas antigas e dói assistir. Mas há algo que permanece silencioso, intacto, assistindo-o cair. Esse algo é a consciência que passa pelo fogo e não queima, o ponto onde o nervo de Deus toca o que em você é eterno. E então você começa a entender, não com a mente, mas com o corpo e com a alma, que reativar o nervo de Deus não foi um evento isolado deste vídeo, e sim um acender que precisa ser alimentado todos os dias. Não com rituais complicados, mas com escolhas simples e radicais ao mesmo tempo. Dizer não onde sempre disse sim por medo. Dizer sim onde o coração vibra, mesmo que a mente trema. Se retirar de cenários que exigem que você se traia para pertencer. Os arcontes chamam isso de rebeldia. Thoth chama de lembrança. O nervo de Deus reconhece como retorno. Em algum momento, talvez caminhando na rua, sentado no ônibus, lavando louça ou deitado na cama escura, você vai sentir um daqueles silêncios cheios, em que nada acontece do lado de fora, mas por dentro algo se ajeita, como se peças antigas finalmente se encaixassem. Você pode não saber explicar, mas vai perceber que algo em você parou de pedir permissão para existir. É como se a cidade inteira continuasse correndo, mas um olho secreto em você estivesse olhando tudo de um ponto mais alto, mais calmo, mais lúcido. Thoth não te levou para longe do mundo, apenas te reposicionou dentro dele. E quando a ideia de último aviso voltar à sua mente, talvez ela já não tenha mais o tom de ameaça que a sua parte ferida temia. Você vai entender que último não significa castigo, significa raridade. Significa perceber que momentos em que a alma realmente escuta são preciosos demais para serem desperdiçados com a velha ilusão de que depois você vê isso com calma. Os arcontes te vendem sempre depois que nunca chega. O nervo de Deus te chama para o agora, não como urgência ansiosa, mas como reconhecimento de que é daqui que tudo se redesenha, inclusive o que você chama de futuro. Talvez daqui a alguns dias, sem aviso, você lembre de uma frase, de uma imagem, de um incômodo que sentiu aqui e perceba que algo começou ali. Uma decisão que você já vinha adiando finalmente se move. Uma conversa necessária finalmente acontece. Um limite que nunca era colocado se ergue com a firmeza tranquila de quem não está mais disposto a se abandonar. É assim que o nervo de Deus trabalha, plantando pequenas revoluções silenciosas no cotidiano. Os arcontes preferem grandes cenários dramáticos que te mantêm preso ao espetáculo. A verdadeira mudança, porém, acontece quando ninguém está olhando. No fim das contas, este vídeo não foi apenas sobre arcontes, selos ou um nervo sagrado. Foi sobre você lembrando de você. Sobre o encontro entre a parte sua que cansou de se trair e a parte sua que nunca deixou de saber a verdade, mesmo quando ficou soterrada. Thoth apenas acendeu a lanterna num corredor que sempre esteve aí. Quem escolhe caminhar por ele é você. Ninguém pode atravessar por você a ponte entre esquecimento e lembrança. Mas, a partir do momento em que você pisa nessa ponte, o universo inteiro parece rearranjar placas, pessoas e acontecimentos para apoiar o seu passo. E talvez tudo isso possa ser resumido numa pergunta que não busca resposta imediata, mas que quer morar em você como semente.
se a sua alma não estivesse mais em disputa, se os arcontes perdessem completamente o acesso ao seu campo, como seria o seu próximo dia sendo totalmente alinhado ao nervo de Deus em você? Não como fantasia distante, mas como possibilidade real, concreta, palpável. Essa imagem, só sua, é ao mesmo tempo profecia e compromisso. Ela é o espelho do que você já começou a se tornar enquanto escutava. Mesmo que ainda não tenha palavras para descrever, você pode fechar os olhos agora ou daqui a pouco, respirar fundo e apenas sentir. Sentir o peso que caiu, sentir o peso que ainda fica, sentir o lugar exato onde o corpo reage quando você pensa em se entregar de volta ao velho ou em seguir honrando o novo. Nada disso precisa ser resolvido hoje, mas algo precisa ser reconhecido hoje. A partir deste momento, você sabe. Pode até escolher ignorar, mas não poderá mais dizer que não ouviu o chamado. E essa diferença, por si só, já altera linhas inteiras de destino que antes pareciam fechadas. O nervo de Deus em você não é um mistério distante. É o nome que damos à parte sua que sempre soube voltar para casa, mesmo depois de se perder 1000 vezes. Se em algum ponto desta travessia algo tocou você de verdade, não guarde esse movimento só dentro do peito. Deixe que essa frequência se espalhe, que essa lembrança encontre outros que também estão à beira de desistir de si. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve neste canal, não está apenas ajudando um conteúdo a crescer, está dizendo para o campo que escolhe manter esse fio aceso, que escolhe caminhar com quem também se recusa a entregar a alma aos arcontes. Siga perto, volte a este vídeo sempre que o esquecimento bater na porta, mergulhe nas outras jornadas da nossa playlist e permita que cada palavra seja menos um conselho externo e mais um lembrete interno de algo que você, no fundo, sempre soube. O nervo de Deus em você nunca esqueceu o caminho de casa.